E aí, povo santo, povo abençoado, nosso canal Equilíbrio Santo aqui para mais um vídeo diferente, bem diferente. Se você não viu o vídeo passado, eu falei sobre o anime que eu mais gosto e hoje eu quero aqui entrar com o jogo de videogame que eu mais gosto, o jogo de RPG que eu mais gosto, que é Final Fantasy X. É claro que tem dois outros jogos aqui de RPG que estão no meu coração, que também é o Final Fantasy VII, e um jogo, não sei se vocês conhecem, do PlayStation 1, chamado Legend of Legaia, aonde eu joguei, né, um dos primeiros jogos de RPG que eu joguei, que eu me lembro assim, né, foi um jogo maravilhoso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Final Fantasy X e por que esse é o RPG que marcou a minha vida. Eu lembro que quando eu tinha o PlayStation 2, né, ganhei o PlayStation 2, eu me deparei com esse jogo, eu falei, meu, que jogo que é esse? Porque os gráficos eram diferenciados, né? Então hoje eu quero falar sobre um dos jogos que mais marcou a minha vida, o meu RPG favorito de todos os tempos, Final Fantasy X. Se você já jogou, sabe como essa história pega no fundo do coração. E se nunca jogou, talvez esse vídeo faça você finalmente entender por que essa obra-prima é tão especial. Então bora juntos para Inspira, né? Essa aqui é a introdução do jogo, onde a gente se depara com o Tidus aqui, né? Eu chamo ele de Tidus, tá? Mas como é que eu conheci esse Final Fantasy? Como eu falei, eu ganhei o meu videogame, PlayStation 2, já tive o PlayStation 1. No vídeo que eu falo sobre os videogames, né? Se é ou não pecado, eu falo de São Carlo Acutis, que tinha videogame, que jogava, e ele tinha um PlayStation, jogava, né? E eu conheci que o Final Fantasy X, uma época onde o RPG era sinônimo de escapismo, aventura, de muita imaginação. Era um tempo onde cada jogo era uma descoberta, um mundo novo, né? Então, quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei impressionado. A introdução, que é essa aí, tocou no começo aí, Zarnakend, né? Zarnakend, né? E onde você vê ali o aura aparecendo misterioso, aquela música tocando, eu pensei, cara, isso não é um jogo, isso aqui é um cinema, né? Você vê essa história completa, né? A gente conseguiu ver o começo, meio e fim, né? Através desse jogo aí. Eu quero saber se você jogou esse jogo, deixa aqui nos comentários, né, pra eu ver se esse formato de vídeo também, né, agrada você. Não esqueça de deixar aqui seu like no canal, não esqueça aqui também de curtir e compartilhar para que mais pessoas que conhecem o Final Fantasy possam também olhar esse jogo e ver como ele me inspirou e como ele me faz pensar nas coisas de Deus. Uma das coisas que mais me fez amar Final Fantasy X foi o mundo de Spira. É lindo, é vibrante, mas ao mesmo tempo carrega uma tristeza profunda. Cada cidade, cada ilha, cada templo, tudo tem peso, história, significado. E eu acho incrível como o jogo mistura religião, sacrifício, esperança e tradição. E tudo gira ao redor de uma ideia: como quebrar um ciclo de sofrimento. Então, para mim, Spira é um dos mundos mais bem construídos de toda a franquia. Você sente que realmente está viajando com o grupo, conhecendo culturas diferentes e encarando desafios que vão muito além de batalhas, né, de só evoluir o personagem. E esse começo aqui foi muito bom, porque você pega aí um pouco o meio do caminho, né, quase o final do caminho, na verdade, né, onde o personagem principal e o Tidus vai relembrar as etapas que ele teve, né. Então eu vou falar um pouquinho dos personagens desse jogo, né, que é o que marca para cada um de nós. Os personagens têm uma força muito grande. Cada um deles tem um motivo para estar ali. Cada um carrega dor, passado, esperança e um papel na jornada. Então o Tidus é um protagonista que não entende o mundo e por isso é o olhar do jogador. Ele cresce demais durante a história. Então ele é um personagem que me cativa muito pela sua simpatia, pelo seu carisma, né? Nós temos também, passou ali, né, a Yuna, uma das melhores personagens femininas de todos os RPGs, forte, doce e determinada. E é claro que a relação entre o Tidus e a Yuna também é uma relação que é muito forte entre um e o outro, né? Já o Auron, né, que é o da espada, o cara fechado ali, né, é um cara mais estiloso, que já apareceu em um Final Fantasy, mentor, herói, fantasma.
e absolutamente lendário. Também nós temos o Aka, Lulu, Kimahri, a Riku. Cada um com sua personalidade, suas motivações, seus momentos marcantes, que nos ajuda muito a refletir, né? Cada um com o seu carisma. E o que eu mais gosto é que ninguém está ali por acaso. Tudo se conecta. Tudo vai evoluindo, e quando o jogo revela o grande destino de Yuna, né? E cuidado, né, com spoilers, eu não quero dar muitos spoilers aqui, se você não viu, se você não conhece, né? Mas eu acho que é impossível jogar sem sentir aquele aperto no peito, quando você vê aquela decisão que tem que ser tomada, né? A salvação de todos, né? Ou de uma pessoa, ou de duas pessoas, de um grupo, ou você perder aquela pessoa que ama. Isso é muito, mas muito importante mesmo, e me tocou muito. Tocou muito. Então, nós vamos entender, compreender o quão um jogo pode nos ensinar através de tantas coisas, né? É isso aí. E aqui você tá vendo a gameplay do canal, um canal gringo que eu tava procurando para poder falar sobre esse vídeo, né? E você viu aí, ó. Vou dar aqui os créditos ao canal. Canal do Waze gameplay. Então esse vídeo aqui é uma gameplay dele. Outra coisa que me faz amar em Final Fantasy X é a gameplay. O sistema de batalhas em turnos é estratégico, limpo e muito fluido. Cada personagem tem o seu papel, suas habilidades e sua importância real. E claro, a grade de esferas. A esfera grid te dá uma sensação de evolução constante, de você construir o seu personagem do seu jeito. Então você vai avançando ali, né? E aumentando o poder, as habilidades deles conforme você quer. Não dá para esquecer também as Aeons, né? Aeons, as invocações que tem no jogo também. Elas não só são animações bonitas, você realmente controla elas em batalha. Isso era revolucionário na época, onde você tem só um invocador, né? E ela vai ter esse poder de controlar e batalhar com elas. Nós temos também em Final Fantasy X temas profundos que realmente tocam o nosso coração. É um jogo sobre jornada, amizade, crescimento, mas acima de tudo, sobre liberdade. É sobre romper ciclos destrutivos, sobre não aceitar o destino proposto, o imposto, sobre ter coragem de criar um futuro diferente, mesmo que isso custe caro. Olha só. Também a relação entre Tidus e Yuna representa isso, né? Você vai ter também um arco do Aka lá, que mostra como a tradição cega, né, um fanatismo religioso pode destruir. E o Auron mostra o peso de carregar a verdade sozinho. Fala também sobre fé, sacrifício, mentira, esperança, perda, amor. Tudo isso em um RPG que te faz rir, chorar e refletir. E também não podemos deixar de lado a trilha sonora, que é magnífica. Chuzarnek and Suteki Dane, Auron's Theme, Besides Land, todas elas estão na minha playlist do Spotify também, né? O Nobuo Uematsu é um gênio e entregou um dos trabalhos mais emocionantes da carreira. Cada música gruda na alma. E até hoje, quando eu escuto, parece que eu volto lá para o jogo automaticamente. Então, são músicas que nos tocam muito, que me toca muito também, né? E me faz relembrar da história do jogo. O que esse jogo me fez pensar também não foi só a relação entre os personagens, né? Os amigos ali, né? Mas também a relação entre pai e filho, né? Do Tidus com o pai dele, né? O Jet. E essa distância, né? Entre um e o outro, né? O ódio que Tidus tinha pelo seu pai, né? Você vê depois, né, no final, o que acontece, né? Faz a gente pensar muito. Na época eu também pensei muito também sobre o meu relacionamento, né, com meu pai. Então você pensa também nessas situações, né? Mas pra gente não alongar mais o vídeo, eu quero fazer uma reflexão acerca do Final Fantasy X, a fé católica e também o nosso canal Equilíbrio Santo. Então nós precisamos romper ciclos, escolher a vida e caminhar na luz. O Final Fantasy X, embora seja apenas um jogo, conversa profundamente com temas espirituais que tocam a nossa fé e o nosso caminho do equilíbrio santo. Aquele processo de ordenar nossos afetos, decisões e ações à vontade de Deus para sermos inteiros, santos e livres. Então,
Primeiro ponto, a jornada de Spira e a jornada da alma. Olha só, nós vemos aqui em Final Fantasy vemos um mundo aprisionado por um ciclo de destruição. Sim, né, que é o inimigo aí maior, né, o vilão maior, aparece, destrói o povo, destrói e o povo tenta reconstruir. E depois tudo recomeça. E quando olhamos com sinceridade espiritual, não é isso que acontece conosco? Nós também passamos por isso, né? Quantas vezes caímos sempre no mesmo pecado, nos mesmos medos, nas mesmas preocupações, nas mesmas tentações? Nós também criamos nossos sims, os pecados internos, não é verdade? Vícios, padrões emocionais, culpas, feridas não curadas, pensamentos que nos puxam para fora da graça. Na nossa fé católica chamamos isso de ciclos de escravidão espiritual, que só podem ser rompidos pela graça de Deus, por uma decisão honesta de conversão, né? Parando um pouquinho aqui, né? Essa cena aqui do jogo é muito boa, né? Então o Final Fantasy X nos lembra que aceitar que o ciclo existe é o primeiro passo para quebrá-lo. Primeiro passo para nós quebrarmos o ciclo. Também nós vemos a questão da Yuna e a viagem do cristão. Obediência que liberta, não que escraviza. E a missão da Yuna é linda e triste. Ela é uma jovem que aceita uma jornada pesada porque deseja salvar o povo. Mas no fundo, ela está presa a uma tradição que esconde uma mentira. Olha só. Quantas vezes nós também carregamos pesos que Deus nunca pediu? Quantas vezes nós nos submetemos às expectativas sociais, medos, tradições humanas que não têm nada a ver com o Evangelho? É importante isso. A nossa fé católica nos ensina que a verdadeira obediência é libertadora, porque está unida à verdade. E assim como Yuna precisa descobrir que sua missão é maior do que o ritual, nós também precisamos entender que Deus não nos chama para uma vida de cumprir rituais vazios, mas para uma vida de amor, liberdade e verdade. Que lindo, né? E o Espírito Santo nasce exatamente disso. Obedecer à vontade de Deus não por medo, mas por amor. Por amor que nós temos que ter nele. Então, olha essas imagens aí que o jogo nos apresenta. Isso no PlayStation 2, tá? Então essa transformação que o jogo nos faz é muito importante para a nossa vida, para a nossa missão. Outra reflexão que nós temos que fazer também é Tidus e o coração que desperta para a verdade. Então ele começa perdido, confuso, deslocado. Assim é a alma humana sem Deus. Não entende o mundo, não entende o próprio passado e também não entende a sua missão. Mas à medida em que ele caminha com Yuna e com um grupo, ele passa por algo que na fé chamamos de iluminação interior. Ele descobre a mentira que envolve Spira, a dor que todos carregam e a verdade sobre si mesmo. Esse despertar é muito parecido com o movimento espiritual do cristão, quando finalmente deixa Deus iluminar suas sombras. Então Tidus representa a coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela dói. E sem coragem não existe equilíbrio santo. Nós estamos fazendo aqui, né, uma série sobre a virtude da coragem. Nós temos que ser corajosos, temos que ter a fortaleza. Isso é importantíssimo para cada um de nós. E eu te convido a acompanhar essa série no nosso canal. Procure o vídeo aqui, a série Não Tenhas Medo. Nossa próxima reflexão é sobre o Auron e a voz da verdade e do discernimento. Então ele é quase uma figura profética no jogo. Ele vê a verdade que os outros não veem. Ele carrega a dor do passado. Ele guia o grupo com firmeza. Na nossa fé, o papel de Auron pode ser comparado ao da igreja, ao dos santos, ao da tradição, dos mestres espirituais. Aqueles que caminharam antes de nós, que sofreram e conheceram o preço da verdade e agora nos guiam.
Auron ensina que discernimento sem sacrifício não existe. Sabedoria vem da experiência. A verdade deve ser dita mesmo que doa. Então o equilíbrio santo precisa desses Aurons, referências que iluminam o caminho. Quinto ponto é o sim e o pecado que se alimenta de nós. O inimigo central do jogo se chama sim, que é pecado. E isso não é coincidência. Sim destrói, devora, retira a alegria, impede que o mundo tenha paz. O pecado faz exatamente isso conosco. Destrói nossa identidade, rouba a nossa liberdade interior, distorce nossa visão, quebra os nossos relacionamentos. E assim como inspira, ele se fortalece quando acreditamos em mentiras espirituais. Jesus veio para fazer o que o povo de Espira nunca conseguiu sozinho: acabar com um ciclo para sempre. Na cruz, Cristo rompeu o ciclo eterno do pecado. E isso ecoa profundamente em Final Fantasy X. Esse sexto ponto tem um spoiler aqui, se você não quiser spoiler, pode pular esse vídeo, passa pra frente, né, até passar essa parte. Então fala do sacrifício, a morte e o amor. E um dos momentos mais fortes do jogo é quando descobrimos o preço da jornada da Yuna. O sacrifício que ela aceitou sem entender toda a verdade. Isso toca profundamente nossa fé, onde o sacrifício não é destruição, e sim redenção, quando unido ao amor. A grande beleza do cristianismo é essa: a morte não vence, o sacrifício não é o fim, a vida tem a última palavra. Yuna representa a entrega, Tidus representa a coragem, Auron representa a verdade. E juntos eles mostram o que o Evangelho nos ensina: só o amor que se doa pode romper ciclos de destruição. E o nosso sétimo ponto é o equilíbrio santo, a esperança de um novo mundo. Quando o ciclo finalmente é quebrado e o eterno calme chega, Espira respira. É como se um novo mundo nascesse. Na vida espiritual, o equilíbrio santo é justamente isso, um estado onde nossas áreas emocional, física, espiritual e mental estão integradas na graça de Deus. Assim como Espira só encontra a paz quando a verdade é revelada, nós só encontramos o equilíbrio quando deixamos Deus iluminar tudo dentro de nós. Nossas feridas, nossos medos, nossos desejos, nossas escolhas. O equilíbrio santo não é viver sem problemas, é viver alinhado com a verdade, com o amor e com a missão. Então podemos concluir que Final Fantasy X não é só uma aventura, é uma metáfora poderosa da vida espiritual. Ele nos lembra que existem ciclos que precisam ser rompidos. A verdade liberta, mesmo quando dói. Fé sem amor vira tradição vazia. Coragem e sacrifício andam juntos. E que existe sempre uma esperança maior do que o sofrimento. Assim como o Espira encontrou o eterno calm, nós só encontramos a verdadeira calma quando deixamos Deus ser Deus em nossa vida. E esse é o caminho do equilíbrio santo. Viver com o coração inteiro, livre, verdadeiro e guiado pela luz de Cristo. Conseguir entender porque eu gosto tanto desse jogo? Final Fantasy X é meu RPG favorito porque foi um dos primeiros jogos que me mostrou que videogame pode contar histórias tão profundas quanto cinema e literatura. É um jogo que cresce com você. Cada vez que você rejoga, você entende algo novo, é épico, é emocionante, é humano, é espiritual, né? E se você nunca jogou, eu recomendo demais jogar esse jogo. E se você já jogou, comenta aí qual foi o momento que mais te marcou. E infelizmente eu só joguei esse jogo uma vez, né? Cheguei praticamente até o final. E aí, alguns anos atrás, eu revi esse jogo pelas gameplays, né? Eu não tenho mais videogame, não tenho mais jogos, não jogo mais, só quando eu vou à casa de alguém que tem videogame. Então eu revi, né, essa gameplay para relembrar um pouquinho, para conseguir ver o final, que eu não tinha chegado no final do jogo, porque depois que eu fiquei um tempo com o videogame, eu acabei vendendo, né, videogame, comprando outro daí, mas eu sempre me lembrei com muito carinho desse jogo que mudou muito a minha vida, e vocês acabaram de entender o porquê, né? É um jogo muito
muito profundo, que nos faz ver também algumas verdades espirituais para nós também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, comenta aqui, né? Se você quer mais que eu fale sobre esse jogo, sobre outros jogos que eu gosto, né? Com essa reflexão que eu fiz, tanto do jogo, das partes que eu mais gostei, né? E também com uma reflexão voltada para o nosso canal também, que tem um cunho para evoluirmos em equilíbrio com todas as partes da vida. Mas esse foi o nosso vídeo. Eu quero que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam ter o equilíbrio santo em suas vidas. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença até aqui. Deus abençoe. Um abração. Tchau. Fica com Deus. Até mais.